Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias pela TV e Rádio Câmara Bauru. A gente começa trazendo para você os destaques das atividades parlamentares dessa semana. E os vereadores convocaram os secretários municipais nessa semana para discutir os impactos do novo projeto do organograma da Prefeitura. Confira na nossa reportagem. Alterações no organograma da Prefeitura foram assunto de reunião na Comissão de Justiça da Câmara. Nós não podemos mais aceitar uma Secretaria de Planejamento atrasada do jeito que está. É preciso do Instituto pensando o crescimento da cidade. Houve uma redução do projeto que estava aí, de cargos, de valores, então a tendência agora é tramitar para que seja votado ainda esse ano, para que o ano que vem, a partir de janeiro, possa se criar o Instituto de Planejamento na cidade de Bauru. O novo projeto propõe a extinção da CEPLAN e a criação do Instituto de Planejamento e da Secretaria de Licenciamento, com a criação de 20 novos cargos. Então, é importante a gente separar, a secretaria vai ser separada em duas partes, né? Uma cuidaria só da parte de licenciamento e a outra da parte de planejamento urbano e dos projetos relacionados ao planejamento urbano. Hoje a gente tem uma mistura disso na secretaria e a gente precisa direcionar novas frentes de trabalho que a gente abriu recentemente e criar frentes novas, como por exemplo a parte de geoprocessamento, a parte de cadastro técnico, e a gente, com o Instituto de Planejamento, nós teríamos separado essas duas estruturas, quem licencia e quem planeja e projeta a cidade. Esse novo projeto vai gerar uma despesa de R$ 37 mil por mês. Só que essa despesa ela será absorvida quando nós mandarmos os demais projetos. E em relação ao projeto anterior, houve uma redução significativa, porque o projeto anterior nós encaminhamos com um impacto de R$ 95 mil por mês. Por que desse impacto? Porque, na verdade, no projeto anterior tinha algumas criações importantes para o município. Por exemplo, a criação do gerente de compras, a criação também de algumas coordenadorias temáticas e a reestruturação da TI. Mas, a pedido dos vereadores, esse projeto que nós encaminhamos para a Câmara tem então somente a extinção da Secretaria de Planejamento e a criação da Secretaria de Licenciamento e a criação do Instituto, a razão pela qual deu essa redução significativa no impacto financeiro. E o vereador Ricardo Cabello está sugerindo uma pesquisa setorizada pelo DAI para um levantamento de dados sobre os bairros que receberam serviços de conserto de vazamentos, mas ficaram com os recortes no asfalto. Na verdade, esse problema do DAI é um problema antigo, né? É um problema que Bauru sofre com o DAI há anos, há décadas, que é fazer o conserto e não tampar o buraco. E eu tive muitas reclamações, muitas pessoas me ligando referente aos buracos abertos e não tampados. E tenho comigo que o vereador, no seu mandato, ele não é funcionário do DAI. E acaba nós trabalhando para o DAI, visitando os bairros, rua por rua, vendo os buracos, passando a demanda para o DAI para que o DAI faça o conserto. Então a ideia que eu tive é que o DAI colocasse, setorizasse Bauru e colocasse um motoqueiro com a prancheta e andando bairro por bairro, rua por rua, vendo os vazamentos, vendo os buracos não tampados, passando isso para a diretoria do DAI para que o serviço fosse solucionado. Eu acho que é tão simples isso daí, vai ser de uma benfeitoria enorme para a cidade de Bauru isso aí. Em reunião realizada na Câmara Municipal, o vereador Natalino da Silva apontou a necessidade de investimentos no combate às enchentes da cidade. As enchentes em Bauru foram assunto de reunião pública na Câmara Municipal. A discussão foi convocada pelo vereador Natalino. Ele destacou a gravidade do problema e pediu apoio financeiro do governo federal. Nós temos uma série de desafios aí em relação a essa questão das enchentes, mas precisamos continuar acompanhando e, como vereador, a gente vai conclamar também os demais pares aí na ajuda para que o município dê um respaldo, entendeu? Respaldo concreto, ou seja, a Defesa Civil, por exemplo, hoje, segundo o Tenente-Coronel Rogério Gago, nos passou realmente que ele, dentro do curto tempo que ele está realmente aí na coordenação da Defesa Civil no município de Bauru, ele já elaborou um diagnóstico, o que realmente a Defesa Civil realmente precisaria de ter para ser aquela Defesa Civil grande, dentro de uma grande cidade que é Bauru. Então, se ele tem um diagnóstico, agora nós vamos
aguardar com que o seu prefeito realmente tome as medidas necessárias para poder fazer jus, né, com a cidade, dentro realmente dessas ações que a Defesa Civil precisa, nesses momentos, principalmente de fortes chuvas, aí realmente a desenrolar. A Indurb alegou que os principais pontos de alagamentos ficam sinalizados durante os períodos mais críticos, mas muita gente fura os bloqueios durante a chuva, colocando suas próprias vidas em risco. Não arrisquem a vida quando houver uma enxurrada. Preferencialmente que se dirijam a pontos mais elevados na cidade e aguardem com que a chuva acabe e acabem as enxurradas, porque não é só a questão do alagamento em si, da altura da água, mas pode acontecer de ter um buraco na via, a pessoa cair, né, com o veículo, ou romper alguma passagem sobre rio e a pessoa ser arrastada pelas águas. Então a gente tem que ter muita prudência nesse momento, entendeu? Para a Defesa Civil do município, investimentos em estrutura de atendimento e a contratação de novos agentes poderiam melhorar o serviço prestado pelo órgão. Hoje nós contamos lá com 6 agentes de Defesa Civil, né? Porém, não são específicos a carreira de agente de Defesa Civil. São engenheiros, são auxiliares administrativos. Então, pretendemos aí, já enviamos para a Secretaria de Administração, um plano de carreira para agentes de Defesa Civil. Então, está na fase de elaboração da lei, porque tem que ser aprovado essa carreira pela Câmara Municipal, e pretendemos até o meio do ano que vem contar com esse profissional especializado em Defesa Civil. Durante a reunião, a Prefeitura ainda indicou as ações necessárias para o combate às enchentes no ano que vem. No que se refere a macro, a todo o município, o orçamento estipulado mais ou menos é em torno de 700 milhões. Só nas Nações Unidas é mais ou menos de 350 a 400 milhões. É um custo muito alto, né? Mas tem que ter um planejamento e de alguma forma se iniciar isso, principalmente com verba federal. E a venda da folha de pagamentos da Prefeitura está gerando questionamentos na Câmara com relação à destinação dos recursos obtidos. Quem explica é o vereador Coronel Meira. Eu entendo que o recurso está muito mal distribuído, porque vamos imaginar que o prefeito não conseguisse vender a folha por esse montante. A previsão era 21 milhões e acabou sendo vendida por 55 milhões. Quando você pede para o prefeito discriminar onde ele vai gastar esse recurso, você percebe que muito pouco desse recurso vai para investimento. E praticamente 80% ou 90% desse recurso vai para custeio. Isso significa que ele está pagando conta que ele teria que pagar de qualquer jeito. Se ele não conseguisse esse montante, esse recurso, essa receita, como que ele honraria o pagamento dessas despesas? Como? Ou ele não pagaria o 13º para os funcionários, ou ele ia atrasar o pagamento da folha, ou ele ia atrasar o pagamento de fornecedores. Então isso demonstra, por si só, que o prefeito não faz uma boa gestão, ao meu ver. Então as dúvidas que nós tínhamos com o projeto de lei anterior, elas agora aumentaram, na minha opinião, aumentou ainda mais. Por quê? Porque quem elaborou a minuta do projeto de lei foi o Banco do Brasil. Isso consta no próprio anexo do projeto de lei encaminhado aqui à Câmara Municipal. O que fica bem claro é que o prefeito não soube fazer a gestão dos recursos que ele dispõe. E agora ele quer mais 46 milhões, por isso que eu manifesto contra, porque se ele tivesse demonstrado nessas vendas da folha de 55 milhões, ele fala, peraí, eu vou honrar os meus compromissos de custeio, mas eu vou reservar parte desse montante aqui para investimento. E o deputado federal de Bauru, Rodrigo Agostinho, tem participado das discussões no Congresso com relação ao pacote verde e amarelo do governo Bolsonaro, que faz alterações em regras trabalhistas. Confira com o jornalista Nelson Gonçalves. O governo federal apresentou a medida que será apreciada pela Câmara dos Deputados em relação ao chamado pacote de emprego para os jovens, a carteira verde e amarelo. Quais são suas impressões sobre essa proposta? Tem uma parte da proposta que é bem razoável do ponto de vista de incentivar a criação de empregos para os jovens. Mas tem todo algo que foi incluído de maneira totalmente absurda que visa desregulamentar uma série de profissões. Então, o Congresso vai criar uma comissão especial. Eu vou estar trabalhando para que eu faça parte dessa comissão. É sempre bem disputada as comissões de medidas provisórias. Eu consegui trabalhar em algumas dessas comissões esse ano.
E a ideia é que os deputados e senadores possam fazer uma limpa no texto e deixando aquilo que realmente é essencial. O Brasil precisa voltar a crescer, a gerar emprego, mas de maneira desnecessária nós temos que fazer isso com responsabilidade, sem atacar instituições, associações, sindicatos, sem atacar profissões, desregulamentando inclusive uma série de profissões importantes para o nosso país. E a Câmara de Bauru foi palco nessa semana da entrega do prêmio Zumbi dos Palmares. A vereadora Yasmin Nascimento presidiu a sessão solene e destacou a relevância dos debates do mês da consciência negra. Tendo em vista que a comunidade negra ainda sofre muito, não só no nosso município, mas no país inteiro. O racismo ainda é realidade e, infelizmente, nós temos que ter um dia específico, eu digo, né, espero que eu seja compreendida, para que tenha consciência, compreensão, respeito. Eu gostaria que fosse todos os dias o Dia da Consciência Negra, para que todos, desde pequenininho, que começasse dentro das suas casas o respeito ao próximo, não pela cor da sua pele, mas pela sua personalidade, pelo seu caráter, né? Então eu acredito que este prêmio vem para somar, né, e fomentar este assunto que é tão importante, o respeito aos negros, às negras. Infelizmente, o feminicídio ele tem aumentado e as mais atingidas são as mulheres negras. As mulheres que sofrem violência doméstica, a maioria são negras. O bullying ele acontece muito mais com as crianças que têm a sua cor de pele, os negros. Então a gente pede para que esta consciência não seja só celebrada no dia 20, mas em todos os dias da nossa vida, principalmente na nossa cidade de Bauru. Você acompanha agora as informações da sessão ordinária desta segunda-feira com o jornalista André Godinho. Na próxima segunda-feira, dia 25 de novembro, será realizada mais uma sessão aqui na Câmara dos Vereadores de Bauru. Serão apreciados 12 projetos, sendo 11 deles de autoria do prefeito municipal. Os principais é o projeto que trata da substituição do Conselho dos Usuários e Conselho de Trânsito pelo Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Também um projeto que trata sobre a limpeza de terrenos baldios aqui na cidade. Outro projeto que acrescenta parágrafos na lei que estabelece escolaridade de assessor de gabinete e assessor de imprensa do DAI. Projeto também de autoria do prefeito municipal de Bauru, que autoriza o poder público de Bauru a efetivar, mediante aditivos aos termos de colaboração, repasses de recursos públicos ao Bauru Basquete e ao Vôlei Bauru. E, por fim, um projeto de lei de autoria do vereador Alexandro Bussola, que estabelece a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas, laboratórios privados de Bauru de informar aos pacientes e usuários acerca da cobertura ou não de convênios médicos e planos de saúde em consultas, exames e cirurgias. Serão apreciadas também 2 denominações de espaços públicos e uma moção de aplauso. A sessão começa a partir das 13 horas, 13h, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara Bauru. Acompanhe. Confira agora os destaques do portal da Câmara de Bauru com o jornalista Vinícius Lousada. No portal da Câmara Municipal de Bauru, você fica por dentro de tudo que acontece no Legislativo da cidade. Neste domingo, 616 estudantes vão fazer as provas do processo seletivo para 16 vagas de estágio aqui na Câmara Municipal. Lá no site tem todas as dicas para você que vai fazer a prova. Os portões da Escola Ernesto Monte vão fechar às 8h50 da manhã. E não pode esquecer de levar a caneta preta ou azul. Também dá para ficar por dentro de tudo que aconteceu na solenidade da entrega do prêmio Zumbi dos Palmares, que aconteceu na noite de quinta-feira aqui no plenário da Câmara. Também todos os projetos da pauta da sessão legislativa desta segunda, além dos trabalhos das comissões de Justiça e Economia da Casa. Tudo no bauru.sp.leg.br. E essa foi mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias, o espaço na TV e Rádio Câmara Bauru para a cobertura das atividades parlamentares. Você também confere a reexibição desse programa em horários alternativos. Fique agora com mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista. O nosso convidado nessa semana é o vereador Coronel Meira. Ele conversou com o jornalista André Godinho. Obrigada pela sintonia e até a próxima.